Olá, meus amigos, que beleza, um forte abraço a todos vocês. Desde já eu peço o seu like, claro, se você puder nos ajudar compartilhando o link também e jogando nas suas redes sociais, o Telegram, o WhatsApp, vai nos ajudar bastante. Se você não conhece o nosso canal, está conhecendo agora? Que beleza! Venha participar da nossa família. Somos mais de 4.000 inscritos, rumo aos 5. Meus amigos, este conteúdo tem duas pautas. A primeira pauta é a fala do conselheiro Leandro Fernandes. No programa do Darino Senna, teve uma repercussão nacional. E também nós vamos falar sobre a entrevista do Renato Gaúcho, que ele fala sobre a questão das folgas, uma crítica que ele recebe, mas ele respondeu com, inclusive, sabedoria. Ele tem, sim, uma boa argumentação com relação a isso e, claro e evidente, você vai poder comentar, deixar os seus comentários, tanto a questão da fala do Leandro Fernandes, quanto a questão também do Renato Gaúcho, atual treinador do Grêmio, que ainda irá enfrentar o Bahia, o Esquadrão de Aço, que é o confronto direto aí pelo G4 para subir para a Série A. Meus amigos, é o seguinte, no programa do nosso querido Darino Senna, o convidado Leandro Fernandes, ele já passou por vários outros canais no YouTube, falando sobre o Bahia, ele é conselheiro, e falou um fato muito interessante quando o Fernando Sorian se apresentou para os conselheiros do Esporte Clube Bahia. O Fernando disse o seguinte, conforme Leandro Fernandes, que o Bahia será odiado, até porque o Esquadrão de Aço é uma equipe muito querida por vários torcedores do Brasil que não torcem para o Bahia, mas que a partir do momento que o Bahia começar a competir e a levantar títulos, tanto aqui no Brasil como também uma Taça Libertadores da América, meus amigos, este bem-querer vai mudar um pouquinho e o Bahia passará a ser odiado. Palavras justamente do Ferran Soriano, na qual o nosso querido Leandro Fernandes falou no programa do Darino Senna. Alô, Dadá, um forte abraço para você. Meu querido Nicola também falou sobre o assunto, já que ganhou uma repercussão nacional. Nicola, jogador e arrebenta, e fala aí sobre essa questão do Esquadrão de Aço. Ser odiado, será? Não, a galera gosta do Bahia. A galera gosta do Bahia. Jogadora Nicola. O Ferran assegurou que vai acabar com essa história de o Bahia ser o segundo time de vários torcedores do Brasil. Ele entende que o Bahia, quando começar a conquistar absolutamente tudo, será um dos times mais detestados da América do Sul, mais ou menos como acontece com o Manchester City, e isso arrancou uma série de aplausos de conselheiros do Bahia. Meu amigo, tá aí o Nicola falando sobre o Bahia, vem sempre falando sobre o Esquadrão de Aço, né? Parabéns ao Nicola, deu os créditos ao Darino Senna, merecedor demais. O Darino fez uma entrevista muito legal com o Leandro Fernandes, que revelou outros fatos também da reunião da sexta-feira com os conselheiros do Bahia. Meus amigos, é o seguinte, Renato Gaúcho dá entrevistas interessantes, muitas vezes rola uma treta, muitas vezes rola uma resenha bem legal. Desta vez ele falou sério e ficou chateado. O repórter perguntou sobre a questão das folgas, né? E colocou Renato Gaúcho como um técnico que gosta de dar folgas. Aí, meu amigão, Renato Gaúcho despejou vários títulos em cima da pergunta. É claro, evidente que é uma situação que a gente precisa, de fato, refletir. O que o Renato Gaúcho fala. Sobrou para o Thiago Nunes, que foi ex-técnico do Grêmio, que também treinou o Ceará. Sobrou para César também, que esteve aqui, goleiro do Bahia, que foi para Portugal. César foi goleiro na época do Renato Gaúcho lá no Flamengo. E ele fala sobre isso também. Resenha bem legal. E o Grêmio será o adversário do Bahia, hein? O Bahia vai jogar contra a equipe da Chapecoense, Novo Horizontino, Brusque. E depois a equipe do Grêmio. Nós vamos enfrentar ainda a equipe do Renato Gaúcho. Ele fala sobre a questão da folga. E você, meu amigão, vai jogar duro e arrebentar nos comentários o que você acha. Renato Gaúcho, fala aí, meu amigão, sobre essa questão das folgas aí. Você não gostou da pergunta não foi? Responde pra gente. Renato, acho que todo mundo aqui vai te perguntar sobre o time. A gente tem muitas dúvidas, né, sobre qual estratégia para esse jogo contra o Sampaio Correia, mas eu quero me ater a um episódio anterior que aconteceu na semana passada. O fato de tu não ter participado do treino de sexta-feira, os jogadores, existia uma programação para que eles treinassem sábado e domingo, essa programação foi cancelada, foi modificada, e é uma crítica recorrente aos teus trabalhos, né? Embora tu tenha iniciado muito bem a tua última passagem aqui com títulos, a tua saída ela foi seguida de uma crítica. O Thiago Nunes, quando te substituiu, disse que os jogadores treinavam em horários paralelos para ter uma carga física melhor, porque a carga física daqui do Grêmio de dentro não era suficiente.
No Flamengo, alguns jogadores também criticaram isso, né? Algumas folgas que existiam, que o treino tático não era tão puxado assim. Enfim, queria saber de que forma tu recebe essas críticas, porque isso, de certa forma, é revisitado a partir do momento que tu não participa do treino, que os jogadores recebem uma folga. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: você tem folga de vez em quando? É do ser humano. No Flamengo é impossível alguém ter falado, porque no Flamengo a gente não conseguia nem respirar. Nós estávamos em 3 competições. Como que poderia ter folga? Então, não sei de onde você está tirando essas notícias. O goleiro César. Oi? O goleiro César falou. Ah, o goleiro César. Uhum. Eu sei por que ele falou. Ele está no Flamengo ainda? Pois é, desculpa. Outra coisa. No Grêmio, como em qualquer outro clube, sempre vai haver folga. E alguns de vocês têm mania de criticar a folga. Então você tem que criticar todos os clubes no Brasil. A tua pergunta ela é boa, viu? Mas você tem que criticar todos os clubes no Brasil, porque todos os clubes dão folga. Vocês têm que culpar, às vezes, a CBF pelo calendário. Aí você joga, às vezes, 3 vezes numa semana, aí daqui a pouco você fica 10 dias sem jogar. Sobre o Thiago Nunes, ele já tinha feito algumas críticas atrás e eu me calei. O que o Thiago Nunes ganhou até hoje? Muitas vezes aqui no Grêmio, os jogadores pediam para que eu acabasse o treino, porque o treino estava sendo muito puxado. E eu sempre treinei bem meu clube. Eu acho que os 8 títulos, mais ou menos, que eu ganhei aqui, eu acho que foram meus jogadores jogando futebol. Então, vamos jogar futebol, né? Ele trabalhou 3 meses no Ceará, né? Foi 3 meses, não foi no Ceará? E 3 meses, acho, no Corinthians. Não tinha futebol lá, então. Eu tô cansado de ficar ouvindo certas coisas mentirosas, entendeu? E me calar. Chega de ficar me calando. Cada um tem direito de falar o que bem entender. Agora tem que bancar. Por que quando ele estava aqui no Grêmio não falou isso na primeira semana? Eu não entendo, sinceramente. Eu acho que no momento que você não é capacitado para uma coisa e não dá certo, você começa a arrumar desculpas. Então, ponto. Esse assunto está encerrado. Eu sou treinador do Grêmio, sou pago para treinar meu time, sou pago para dar resultados. Então, toda vez que eu achar que tem que dar folga, para o meu grupo eu vou dar folga. Os outros treinadores deram folga também aqui para eles. Os anteriores. Ou não deram? Deram, não deram? E parece que passaram 5 treinadores aqui durante um ano, né? 1 ano e meio. O que você tem para me falar sobre isso, então? Eu vou dar folga sempre quando eu achar que tem que dar folga, mas eu dou títulos para o clube também. Meu amigão, o Grêmio vai ser adversário do Bahia no dia 16 de outubro. O jogo será às 16 horas. Quem sabe pode ser o jogo do acesso do Bahia, quem sabe pode ser o jogo do acesso do Grêmio também. Acredito que essas duas equipes podem, inclusive, já estar garantidos na Série A nesse jogo. Mas vai depender muito dos triunfos do Bahia e também da equipe de Porto Alegre. Quem sabe, né, pode ser um jogo de passagem de faixas, né, que será um grande título, né, rumo à Série A do Campeonato Brasileiro 2023. Para mim, Cruzeiro, que já está lá, Bahia, Grêmio e Vasco serão os times que terão acesso para a Série A em 2023. Vamos aguardar. Meus amigos, deixe seu like, Jogador Arrebenta, compartilhe o nosso link. Claro e evidente, se você gostou do conteúdo, se inscreve, vem participar da nossa família. Somos mais de 4.000 inscritos, rumo aos 5.000. Forte abraço.